Às vezes, o começo de um milagre se parece com um desastre. O dia nasce comum, mas o ar pesa como quem guarda um segredo. José é o filho amado de Jacó. Jacó faz uma túnica longa e colorida, um sinal de favoritismo, para José, exacerbando ainda mais as tensões familiares. À mesa, ao se reunir com os irmãos, a túnica vira faísca de inveja. Os irmãos não veem promessa, veem ameaça. O riso entre eles encurta, o olhar endurece. Onde José enxerga a responsabilidade, eles enxergam pedestal. Naquela casa, as palavras pesam mais do que os talheres. O manto que um pai costurou com afeto virou medida de distância entre irmãos. A túnica trouxe dor, mas levou José muito mais longe do que ele podia imaginar. A inveja dos irmãos, o poço e a venda por moedas abriram, sem que percebessem, o caminho para o governo do Egito. Do caminho das pedras à conquista. Como ele percorreu essa estrada? Como venceu traição, acusação e esquecimento sem perder o coração? Porque José se manteve ao lado de Deus, mesmo com tanto sofrimento? O que ele fez quando ninguém aplaudiu? E como cada queda o empurrou para o propósito? Venha conhecer essa história como jamais contada. Fique aqui até o fim para descobrir como o poço se tornou ponte para o palácio. Antes de seguir, inscreva-se no canal Discípulos da Bíblia. Aqui contamos histórias de fé que fortalecem a sua caminhada. A situação piora quando José compartilha 2 sonhos que teve, nos quais ele se vê em uma posição de autoridade sobre sua família, simbolizada por feixes de trigo e pelo sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos, interpretados como presunçosos e indicativos de aspirações de domínio, aumentam o ressentimento de seus irmãos. José tenta explicar o que viu, mas sonho contado a ouvidos feridos parece provocação. Ele não pede trono, pede entendimento. Ainda assim, cada gesto simples, um sorriso, um comentário, um assento à mesa, vira prova na memória da rivalidade. O futuro de José foi anunciado pelo céu, mas a primeira reação veio do chão: desconfiança. Jacó pede que José vá aos campos ver os irmãos. De longe, os irmãos o reconhecem. A decisão nasce rápida e fria. Primeiro, o extremo: tirar-lhe a vida e culpar feras. Depois, a versão limpa: lançar José num poço seco e deixar que o tempo faça o resto. Mãos o agarram, a túnica rasga, a queda é áspera. Lá embaixo, terra na boca e uma pergunta no coração: por que Deus mostra estrelas e permite buracos? A primeira oração de José no fundo do poço não tem discursos. É respiração curta e olhos úmidos. Ele lembra dos sonhos e, sem entender, escolhe um pensamento para não enlouquecer. Se Deus falou, Deus sustenta. Ali, onde ninguém aplaude, nasce uma convicção que não depende de público. O silêncio dói, mas abre espaço para uma decisão. Quando sair daqui, e ele crê que sairá, não deixará que a amargura escreva suas próximas falas. Enquanto debatem a consciência, surge uma caravana. Camelos, especiarias, prata reluzindo. A proposta é simples e terrível. Em vez de sangue, moedas. Em vez de luto, silêncio comprado. Tiram José do poço, amarram um futuro que ele não escolheu e o vendem a mercadores rumo ao Egito. Fica para trás uma túnica manchada, um pai enganado, irmãos que ainda aprenderão que calar a voz não cala a colheita. No Egito, José é comprado por Potifar, oficial de Faraó. Tudo é novo. Língua, costumes, deuses, menos uma certeza: o Senhor está com José. Onde ele toca, a vida floresce. A casa respira ordem, os campos prosperam, as contas fecham. Potifar percebe e entrega a administração. O jovem do poço aprende a governar sem trono. Disciplina, serviço, fidelidade. Mas onde há avanço, há prova. O rapaz do poço virou homem. Postura firme, olhar sereno, mãos que sabiam pôr ordem no que tocavam. Em pouco tempo, tudo na casa de Potifar
respirava a sua organização. Campos rendendo, contas batendo, servos alinhados. Essa presença chamou a atenção de todos e, sobretudo, da esposa de Potifar. A esposa de Potifar o observa em silêncio. Elogio vira convite, convite vira insistência. José escolhe a única saída que preserva a alma: fugir. Como faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Na insistência, a esposa de Potifar o agarra e diz: deite-se comigo. Ele foge e deixa seu manto cair. Perde o manto, mas guarda o caráter outra vez. Fica o tecido nas mãos erradas. Ela o acusa e Potifar lhe dá a sentença: a prisão. A cela tem o mesmo gosto de silêncio do poço. Mas ali, José descobriu outra lição. A presença de Deus não se mede pelo tipo de porta que se fecha. O carcereiro nota sua integridade e confia tarefas. José organiza, serve, encoraja. A prisão tem sua rotina: comida contada, passos medidos, noites iguais. José cria pequenos respiros, ouve histórias, resolve conflitos, ensina a dividir. Aprende nomes, nota detalhes, percebe quando alguém sofre mais do que o normal. Ele governa o que pode, o próprio coração e o pequeno mundo ao redor. E descobre que liderança verdadeira começa assim, cuidando do pouco de forma grande. O dom de governar treina músculos no anonimato. O dom de interpretar sonhos, que antes trouxe atrito em casa, vira consolo na prisão. Um episódio singular na vida de José, um homem cujo destino, tecendo-se através de provações e promessas, prefigura a providência divina para com aqueles que buscam o seu favor. Aprisionado injustamente no Egito, José se encontra na companhia de dois altos funcionários do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Através de um dom singular para interpretar sonhos, concedido a ele por Deus, José desvenda o significado de suas perturbadoras visões noturnas. José escuta e diz o que aprendeu. As interpretações pertencem a Deus, e assim ele interpreta os sonhos, copeiro e do padeiro. José, assim como seu pai Jacó, possui diversas experiências com sonhos. Ele era a figura central de um propósito maior ainda não entendido por ele mesmo. Ele está exatamente no lugar certo, uma prisão real. A narrativa, aparentemente simples, está repleta de detalhes simbólicos. O sonho do copeiro, com suas 3 videiras carregadas de uvas que ele espreme na taça de Faraó, evoca imagens de abundância e restauração. Já o sonho do padeiro, com os cestos de pão consumidos pelas aves, prenuncia desgraça e perda. Esses símbolos não são aleatórios. Eles refletem a precisão e a intencionalidade da providência divina que age de forma personalizada na vida de cada indivíduo. Ao copeiro, restauração em 3 dias. Ao padeiro, a sentença. Cumpre-se exatamente assim. Antes de o copeiro sair, José pede: lembra-te de mim. Mas o palácio é barulhento, a lembrança frágil. O copeiro esquece. O tempo puxa uma cadeira na cela e se senta ao lado de José. Dias viram meses. O dom não morreu. Amadurece. O caráter não quebrou. Cura a pressa. José tem a chave do que faz. Deus tem a chave do quando. Até que o palácio perde o sono. Faraó sonha com 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, 7 espigas cheias engolidas por 7 mirradas. Sábios calam, magos falham, livros não ajudam. Então a memória do copeiro acende. Há um jovem hebreu. A porta da prisão se abre. Água no rosto, barba feita, túnica trocada. Em uma manhã, José deixa o cheiro de mofo. À tarde, respira o ar do trono. Diante de Faraó, ele não vende talento, aponta para Deus. Os 2 sonhos são um só. Virão 7 anos de fartura, depois 7 de fome. Escolha um homem sábio para ajuntar a 5ª parte na abundância, para que haja pão na escassez. O rei e os conselheiros se entreolham. A resposta é quase óbvia. Acharíamos alguém como este, em quem há o Espírito de Deus.
Em um só gesto, o prisioneiro vira governador. Anel no dedo, colar no pescoço, segundo na nação. Vem 7 anos de colheitas generosas. José organiza celeiros, rotas, medidas. A abundância não o embriaga, ela o treina para a fome certa. Quando a escassez chega, o Egito tem pão e o mundo vem buscar. Entre os que chegam, caminha um grupo familiar. Homens cansados, roupas de viagem, olhos marcados. Eles se curvam diante do governador sem saber que curvam mais do que corpos. Curvam anos de história. José reconhece. É os seus irmãos, o passado inteiro cabe num suspiro. Mas ele não se precipita. José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: "Donde vindes?" E eles disseram: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José testa corações, pergunta da família, sem eles perceberem. Jacó enviou os seus filhos ao Egito para comprar alimentos, destacando a gravidade da situação de fome, exceto seu irmão Benjamim, que permaneceu em Canaã por precaução. E lembrou-se José dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: "Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra." E eles lhe disseram: "Não, senhor meu, teus servos vieram comprar mantimento. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui." E deteve o irmão Simeão como preso, deixando os outros levar mantimentos e voltar para casa. Mas ordenou-lhes: "Quando voltarem, terão de trazer seu irmão mais moço, Benjamim. Enviai um dentre vós, que traga a vosso irmão. Mas vós ficareis presos, para que vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espiões." José testa seus irmãos, exigindo que tragam Benjamim ao Egito para provar sua história. Em casa, Jacó resiste até o necessário, e os irmãos retornam com o mais novo. Quando Benjamim entra, algo em José quase cede. Ele se afasta para chorar, lava o rosto, retorna. Oferece refeição, mede atitudes, observa. Ainda falta uma peça, a prova de que o coração mudou. A taça de prata é colocada no saco de Benjamim. A comitiva mal parte e soldados os alcançam. O drama está armado. A culpa cai sobre o mais novo e o momento revela quem os irmãos se tornaram. Judá dá um passo à frente e oferece a própria vida no lugar do irmão, para poupar o pai de uma segunda perda. Então falou Judá: "Se eu voltar para casa sem o rapaz, meu pai vai morrer, porque o ama muito. Por favor, deixe que eu fique como seu escravo e mande o rapaz para casa." Era o sinal que José precisava. José não conseguiu mais se controlar. Mandou que todos os servos saíssem da sala. Então, sozinho com os irmãos, José começou a chorar. Podemos imaginar a surpresa de seus irmãos, pois não sabiam por que ele chorava. Por fim, ele disse: "Sou José. Vive ainda meu pai?" Seus irmãos ficaram tão surpresos que nem podiam falar. Ficaram com medo. Trêmulos, os irmãos aguardam a sentença que um homem em posição de vingança poderia dar. Mas José não é mais o moço da túnica, é o homem do processo. A dor não se apagou, foi redimida. Não se aflijam, mas José disse: "Cheguem mais perto." Então lhes disse: "Sou seu irmão José, a quem vocês venderam ao Egito. Não se aflijam. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muita gente." José continuou a falar de modo bondoso: "Não se culpem por me terem vendido. Foi realmente Deus quem me enviou ao Egito para salvar a vida de pessoas. Faraó me fez governante de todo o país. Portanto, voltem depressa a meu pai e contem-lhe tudo, e digam-lhe que venha morar aqui. Abraços, lágrimas, cartas para Canaã." Jacó, velho e cansado, descobre que o filho que chorou por morto está vivo e grande no Egito. A família desce para Gozém, terra boa. Há reencontro, há bênçãos, há despedidas.
Quando Jacó parte, uma sombra volta ao coração dos irmãos. Agora ele se vingará. José responde com a mesma fé de sempre. Por acaso estou no lugar de Deus? Eu os sustentarei, a vocês e a seus filhos. A jornada de José não foi um atalho brilhante até um cargo. Foi uma estrada longa, onde Deus alinhou buracos, vendas, acusações, prisões, lembranças e esquecimentos para formar um coração capaz de servir sem se servir, de governar sem se perder, de perdoar sem romantizar a dor. O sonho falava de honra, mas o processo ensinou propósito, usar o que Deus deu para salvar vidas. Talvez o seu caminho hoje pareça mais poço do que palácio. Talvez haja provas que você não escolheu, portas que se fecharam, atrasos que doem. Guarde estas sementes da história de José. Perder capas para guardar caráter vale a pena. Servir no anonimato treina mãos para responsabilidades maiores. Deus não desperdiça tempo. Ele alinha encontros e abre a porta certa na hora certa. O mal que foi contra você não é a última palavra. Deus sabe transformá-lo em bem, não um bem raso, mas um bem que alimenta muita gente. Se essa palavra alcançou você, caminhe conosco. Somos o canal Discípulos da Bíblia. Aqui você encontra histórias com fé, coragem e aplicação para a vida real. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe. Vamos continuar explorando como Deus transforma processos em propósito. E como, passo a passo, Ele ainda conduz pessoas comuns do poço ao palácio.